Audiolivro Ser como Deus em Vida e Natureza, de Dong Yulan. Capítulo 2. A experiência de Pedro. Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Já falamos a respeito da experiência de Pedro em Mateus 16. No capítulo 17, a pessoa natural de Pedro novamente é exposta. Ali vemos que o Senhor Jesus levou Pedro e os irmãos João e Tiago a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Pedro se entusiasmou e disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, e outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Versículos do 1 ao 5. Moisés representava a lei, e Elias os profetas. A lei e os profetas representam todo o Velho Testamento. Os judeus tinham ambos em alta conta, e Pedro de novo abriu a boca precipitadamente. Dessa vez foi Deus Pai quem o interrompeu. As palavras de Deus podem ser entendidas como uma repreensão a Pedro, mostrando-lhe que a era da lei e dos profetas já passara, e que com a chegada do seu filho, só ele deveria ser ouvido. Que vergonha para Pedro! Ele novamente sentiu o fogo intenso que o queimava por dentro. O Senhor acabara de falar com ele para negar-se a si mesmo e renunciar à sua vida da alma. E seus conceitos naturais novamente foram emitidos. Não achemos graça de Pedro, pois somos iguais a ele. O Senhor Jesus expõe da mesma maneira a nossa vida da alma em várias situações. Somos ainda muito naturais, agimos pelo nosso ego. Todos somos como Pedro. Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Um pouco mais adiante, ainda no capítulo 17 de Mateus, o homem natural de Pedro é novamente exposto. Tendo Jesus e seus discípulos chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Pedro respondeu precipitadamente que sim. Ao entrar ele em casa, Jesus lhe perguntou: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributos? Dos filhos ou dos estranhos? Então respondeu Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Versículos do 24 ao 26. Certamente Pedro foi iluminado pelas palavras de Jesus. Deus não iria cobrar imposto para o sustento do templo de seu próprio filho. Todavia, o Senhor não o repreendeu. Antes deu a solução. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o, e entrega-lhe por mim e por ti. Mateus capítulo 17, versículo 27. Podemos imaginar o que passou pela cabeça de Pedro enquanto este pescava. Ele teve muito tempo para refletir sobre como era impulsivo, precipitado em falar. Deve ter se perguntado por que de não ter consultado o Senhor antes de responder. Enquanto esperava o peixe morder a isca, deve ter orado: Ó Senhor, por que sou assim? Por que abro a boca tão facilmente e sou tão precipitado no falar? A sensação do fogo queimando em seu interior não durou pouco tempo, pois deve ter demorado consideravelmente até o peixe com a moeda ser fisgado. O seu arrependimento lhe trouxe luz, e com o passar dos anos, experiências como essa devem tê-lo ajudado a entender como a sua alma precisava ser salva e como as provações, o fogo, eram úteis para esse fim. 1 Pedro,
capítulo 1, versículo 6. Pedro corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Os sofrimentos pelos quais passou Pedro eram interiores. Queimavam mais do que as tribulações exteriores. Um outro bom exemplo disso está descrito em Mateus, capítulo 26, do versículo 47 ao 51. Assim que o Senhor foi traído por Judas, o qual apareceu com grande multidão que incluía os principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos, para prendê-lo, Pedro sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Provavelmente, ele queria matá-lo, mas errou o golpe. Podemos imaginar a confusão que poderia ter sido gerada caso Pedro tivesse atingido seu objetivo. Pela soberania de Deus, isso não ocorreu. Jesus, então, acudiu dizendo: "Deixai, basta", e tocando-lhe a orelha, o curou. Lucas capítulo 2, versículo 51. Pedro nega o Senhor 3 vezes. Antes desse episódio, Jesus havia dito aos discípulos: "Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas." Disse-lhe Pedro: "Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim." Replicou-lhe Jesus: "Em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes." Disse-lhe Pedro: "Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei." E todos os discípulos disseram o mesmo. Mateus, capítulo 26, do versículo 31 ao 35. Pedro mal sabia que iria descobrir em breve que não conhecia a si mesmo. Todos nós somos como ele. Quando somos apertados pelas circunstâncias e tribulações, é que manifestamos quem realmente somos. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e levando em particular a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo." Depois de orar, voltou-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: "Então, nem por 1 hora pudesses vós vigiar comigo?" Tornou a retirar-se, orou de novo e, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E isso aconteceu por 3 vezes. Versos do 36 ao 45. O Senhor queria mostrar a Pedro que seu homem natural caído não era confiável e não cooperava com Deus. Por fim, prenderam a Jesus e o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunidos os escribas e anciãos. Mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Mateus capítulo 26, versículos do 57 ao 58. E aproximando-se uma criada lhe disse: "Também tu estavas com Jesus o Galileu." Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: "Não sei o que dizes." E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: "Esse também estava com Jesus o Nazareno." E ele negou outra vez com juramento: "Não conheço tal homem." Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: "Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia." Então começou ele a praguejar e a jurar: "Não conheço esse homem." E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: "Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes." E saindo dali, chorou amargamente. No Evangelho de Lucas é narrado que, ao negar o Senhor pela 3ª vez, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: "Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo." Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Capítulo 22, versículos 61 e 62. Imagine o que lhe representou o olhar de Jesus na mesma hora em que acabara de negá-lo pela 3ª vez. Era um fogo intenso que o queimava por dentro.
Esse fogo visava queimar as impurezas da sua alma. E a Pedro. No meio do fogo de grande intensidade, Pedro, que fora exposto de maneira vergonhosa, negando o seu Senhor, considerava-se indigno de segui-lo. Ele foi reprovado em várias ocasiões e no exame final foi reprovado com 3 zeros. Após isso, ele devia estar envergonhado, pois certamente pensava que o Senhor tinha se decepcionado ao máximo com ele. Todavia, na manhã em que Jesus ressuscitou, um anjo anunciou às irmãs que foram embalsamá-lo que ele ressuscitara. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Marcos capítulo 16, versículos 6 e 7. Pedro foi especialmente lembrado porque o Senhor queria encorajá-lo. Embora a seus próprios olhos Pedro se sentisse fracassado por ter negado o Senhor 3 vezes, Deus não desistira dele e ainda queria transformá-lo por meio da salvação da alma. Aliás, foi por isso mesmo que o Senhor permitiu que sua falha fosse exposta, pois Pedro teria de reconhecer que precisava negar-se a si mesmo, renunciar à sua vida da alma e deixar a vida de Deus que estava nele ganhar espaço. A expressão "e a Pedro" soou como unguento para os seus ouvidos e o animou a prosseguir. Pedro volta a pescar. Mesmo assim, suas falhas continuaram a ser expostas na Bíblia. Depois de Jesus ressuscitar, Pedro, provavelmente sentindo-se sem direção, disse a outros 6 dos discípulos de Jesus: "Vou pescar", disseram-lhe os outros. "Também nós vamos contigo." Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: "Filhos, tende aí alguma coisa de comer?" Responderam-lhe: "Não." Então lhes disse: "Lançai a rede à direita do barco e achareis." Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: "Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros?" Ele respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Ele lhe disse: "Apacenta os meus cordeiros." Assim perguntou o Senhor por 3 vezes, e Pedro entristeceu-se por ele haver dito pela 3ª vez: "Tu me amas?" E respondeu-lhe: "Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo." Jesus lhe disse: "Apacenta as minhas ovelhas." João capítulo 21, versículos do 1 ao 17. Quando Jesus já não estava fisicamente com eles, ficaram perdidos. Pedro quis voltar às suas atividades de pesca, pois era o que sabia fazer. Mesmo sendo pescador profissional, nada pescou naquela noite. Essa passagem sobre a história de Pedro me recorda uma experiência que tive há muitos anos. Desde os meus 20 anos de idade, ganhei muito dinheiro. Dos 20 aos 40 anos, como homem de negócios na China, onde quer que pusesse minha mão, sempre tinha lucro. Depois disso, imigrei para o Brasil devido ao chamamento do Senhor. A partir de então, toda vez que eu me envolvia em um negócio, perdia dinheiro. Então perguntei ao Senhor: "O que está acontecendo comigo? Antes tudo que eu tocava virava ouro, e agora em tudo que faço, perco dinheiro." O Senhor me respondeu: "A minha mão estava com você, permitindo que ganhasse dinheiro, mas agora retirei a mão desta questão, e por isso você não ganha mais como antes." O Senhor queria mostrar para Pedro que, até para ser um pescador, precisava da sua mão sobre ele. Assim ordenou que eles lançassem a rede do lado direito do barco. Fazendo conforme a palavra do Senhor, eles pegaram 153 grandes peixes. Depois que o Senhor retirou a sua presença visível, física, Pedro foi buscar apoio na pesca, na rede e no barco. É claro que Pedro amava o Senhor. Ele foi o único que se lançou ao mar e nadou em direção à praia quando percebeu que era o Senhor que estava ali.
Mas Jesus queria saber se Pedro o amava mais do que amava a pesca, a rede e o barco. E quando o Senhor perguntou a Pedro pela terceira vez, ele percebeu que não era mais digno de confiança. Por isso se entristeceu. Isso também ocorre conosco. Nós que fomos salvos por Ele e temos a sua vida, amamos o Senhor. Todavia, quando vem alguma circunstância, momentaneamente passamos a amar esses outros. Mas quando o Senhor aparece novamente na nossa vida, o nosso amor por Ele se renova. E a partir do momento em que o amor foi renovado pelo Senhor, devemos apacentar os cordeiros, pastorear as ovelhas e apacentá-las. O amor ao Senhor tem de ser substantificado em amor e cuidado pelos irmãos. Isso marcou Pedro. Por isso, ele falou aos presbíteros para pastorear o rebanho de Deus, sendo modelos. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3. Negar a própria vontade. Depois disso, Jesus prosseguiu: em verdade te digo, que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a tua mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. João, capítulo 21, versículo 18. Quando Pedro era jovem, falava e fazia o que queria, e andava por onde queria. Se você é assim na vida da igreja, então precisa crescer. Precisamos crescer e amadurecer. Na obra do Senhor não podemos fazer as coisas isoladamente, nem fazer o que queremos. Gostamos de liderar e de servir segundo a nossa iniciativa própria. Um dia vamos aprender a ser levados por outro para onde não queremos. Por causa do seu homem natural, Pedro não gostou do que ouviu. Os nossos elementos naturais somente podem ser removidos pouco a pouco, por meio das provações e sofrimentos. Ele voltou-se para João e perguntou a Jesus: e quanto a este? Isto é, se eu não terei mais liberdade, e quanto a João? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. João, capítulo 21, versículos 21 e 22. Isso, mais uma vez, serviu para expor a imaturidade de Pedro. Somos todos muito parecidos com Pedro. Enquanto somos imaturos, queremos muito comparar os nossos sofrimentos com os dos outros. Sempre nos perguntamos: por que eu estou sofrendo tanto e fulano não? Por que eu sou tão restringido nas minhas ações e outros fazem o que querem? Isso ocorre porque não percebemos a nossa necessidade urgente de deixar o Senhor trabalhar na nossa alma, fazendo-nos negar a vida da alma e permitir que a vida e a natureza de Deus cresçam em nós. Devemos agradecer ao Senhor pelo fogo que remove as impurezas da alma e louvá-lo pelos sofrimentos por que passamos, que nos libertam do nosso ego. Assim a nossa alma pode ser salva pelo crescimento de vida. Aleluia!